Bem-vindos à aula de CO2. Eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre CO2, né, e como ela interfere no cultivo indoor, né. O CO2 no ambiente externo, na natureza, costuma ter um valor é, mais elevado do que no ambiente interno, né? Por quê? A planta ela consome, num grande resumo, para não entrar nas entrelinhas da biologia e todo o processo, a planta ela absorve CO2 e libera oxigênio, né? É, para essa aula ficar de uma forma bem prática e eu não entrar nessas entrelinhas da biologia e nas explicações e tudo mais, eu vou te dar a forma mais prática possível para você aplicar CO2 no seu cultivo indoor. Eu tenho aqui uma lista, um checklist completo dos parâmetros para cultivo. Quando você está na fase de muda, o nível ideal de CO2 é entre 400 e 600, né? Quando a sua planta está na fase de clonagem, também, né, a mesma quantidade de CO2, você medindo nesse aparelho é uma porcaria. Compra um aparelho melhor, né? Ele não está medindo corretamente. Quando ele chegou aqui a primeira vez, eu dei uma soprada nela e o CO2 aumentava. Agora não está funcionando muito bem. Ó, quando eu sopro, é para o CO2 aumentar. Ele está aumentando agora, mas nem sempre ele funciona. Isso daqui é uma porcaria e a bateria não dura nem uma hora. Então, se você for monitorar o CO2, compra um equipamento decente, né? Você pode comprar um Xing Ling desse? Pode, né? Mas você vai ter que ter em mente a margem de erro que ele vai ter em comparado com um equipamento mais profissional, correto? Na fase de clone, entre 400 e 600, quando você está na fase vegetativa, um nível de CO2 ideal entre 600 e 1200, corretamente, e na fase de flora, entre 1200 e 1500. Quando que eu preciso suplementar o CO2? No cultivo indoor, se você quiser complementar o CO2, o ideal é quando você estiver usando uma lâmpada de potência superior a 1000 watts, né? Uma HPS de 1000 ou um LED de 470 de 480 watts, né? Uma Quantum Board que entrega um ppfd muito grande, né? Quando você está usando uma lâmpada que entrega um ppfd muito grande, essa planta ela vai consumir mais CO2 porque ela vai produzir, vai fazer mais fotossíntese, e para fazer fotossíntese é todo aquele processo de absorve CO2, libera oxigênio e faz a glicose, a seiva para a planta. Mas vamos focar aqui no prático, né? Para você aplicar imediatamente. Se você estiver em fase de muda entre 400 e 600, se você estiver em clone 400 e 600, se você estiver na vega entre 800 e 1200, e se você estiver na fase de flora entre 1200 e 1500, este é um parâmetro ideal para você suplementar o CO2 no cultivo indoor, de forma prática, sem enrolação. Você vai ter sucesso nas suas colheitas utilizando essa checklist e todas essas dicas práticas que eu vou dar ao longo do tempo, ao longo desse curso, de forma
sucinta, né, sem enrolação, sem entrar nas entrelinhas da biologia e sem explicar muito a história da cannabis. Mas, de forma breve, é isso. Tudo que você precisa saber na prática para aplicar o CO2 no seu cultivo. Espero que você tenha aprendido comigo agora e te vejo na próxima aula.